Olá, queridos, começamos mais um Publicast e, como de costume, quero convidar você que não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Fazendo assim, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e assim vai entregar para mais pessoas, tá ok? Porque começou mais um Publicast. Voltamos! Estamos agora com um convidado especial aqui hoje. O cara é historiador, o cara é teólogo, professor, debatedor, é isso mesmo, ó, faz nomenclatura, hein? Debatedor, fotógrafo, é isso mesmo. Né? Ele agora, além de tudo isso, é o nosso amigo pessoal. Está aqui comigo hoje, Thiago, seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, irmão. Faltou o pescador, né? Pescador também? Pescador não só não. Não é Rapaz, eu gostei, hein? Amigo aí, realmente. Agora firmamos uma grande aliança, parceria. né? Passamos mais de 3 horas juntos, já se forma amigo, né? Não tem jeito. É isso mesmo. Tamo junto. Vamos conversar hoje aí sobre alguns assuntos, né, Léo? Ah, com certeza. Faltou alguma nomenclatura? Cara, não, né? Eu sou corretor de imóveis, sou muita coisa ainda. Eu só não faço nada hoje de... Como chama? De qual? Ó, tudo que envolve dinheiro, meu querido, para trazer uma renda extra aí, tá aí, ou o principal também. Cara, o que fazer book? Só não vende e-book. Agora que vem a palavra. E-book. E-book. Gente, só vende e-book. Não sei qual é a raiva que eu tenho de e-book, gente. Como é que pode? Não, eu gosto de e-book. Já passou, né, cara? Igual a fita cassete. Estamos juntos. É isso aí. Ao lado esquerdo, onde bate o coração, tem meu amigo Leandro, né? Amigo de todas as horas. Todas as horas? É, ué. Ah, amém. Glória a Deus. É isso aí, Tamo junto aí. Entendeu? Ele só esqueceu de me dar uma capinha. E ele me esqueceu de me convidar pro aniversário dele, tem base? Não, tem pouco, Não isso esqueci, acontece, não cara. esqueci. Eu Aniversário não é feio. convidei. Isso É acontece. diferente, eu não esqueci. Não quis convidar, que é pior. Não Eu esqueci. queria que o cara comesse também. Né? Saísse não, da porque dieta, o cara, é e tal. isso, o cara, entendeu? Tá fazendo uma Entendi, dieta, entendi. tá fazendo todo um cronograma lá, Você não corporal. quis quebrar isso. Eu não vou fazer, amigo que é amigo, não pode chamar o cara. Deus tá vendo. Entendeu? Os olhos estão sobre toda a terra. Perdoe, Rafa. 70 vezes 7. É isso A aí. outra face. Tem que perdoar, meu irmão. Tá A Bíblia perdoado, diz mas não 70 vezes 490 vezes por dia. Amém. Amém? Tá perdoado. Queridos, chega de enrolação. Hoje nós vamos falar de um papo aqui extremamente polêmico. Eu quero que vocês deixem aqui, vamos deixar aqui nos comentários, qual é a visão de vocês sobre dízimo e oferta em todas as igrejas. Isso. Nas igrejas, o que vocês acham? É legal o dízimo? É bíblico? Temos que dizimar? Temos que ofertar? Ou não? Esse é o uso e costume? Ou isso só na antiga aliança? Não está no Novo Testamento? Não está na Nova Aliança? Enfim, estamos aqui para poder esclarecer algumas dúvidas e falar um pouco sobre isso, sobre essa visão de dízimo e oferta. Nada melhor do que meu amigo teólogo Thiago, para nos ajudar a tirar todas as dúvidas aí e comentar sobre. Também, pô. É isso aí. Na sua visão, Thiago, o que, é que o senhor acha? Hoje, o dízimo ele é bíblico? As pessoas, os pastores podem impor isso como uma doutrina bíblica para trazer o dízimo e a oferta para dentro da sua igreja? Ou até mesmo corrigir, punir algumas pessoas que não são dizimistas e ofertantes? Já vi pastores falando, se a pessoa não for dizimista e ofertante, não pode tocar, não pode fazer nada no templo, não pode subir no altar. O que o senhor acha? Fala comigo, meu querido. Então, vamos lá. Acho que punir, acho que é muito, né? Eu acho que ninguém deve punir o outro por isso. Primeiro, eu acredito muito que o dízimo, né? Principalmente os 10% ali da antiga aliança, né? Que foi constituído ali justamente por conta das 12 tribos, a tribo de Levi especificamente não recebeu nenhuma herança, então as outras tribos acabavam dando esses 10% daquilo que eles produziam ali, enfim, para manter a tribo de Levi. Mas agora, você falar que punir alguém por conta de não dar o dízimo, eu acho que isso fere muito. Eu acredito muito que
isso é bíblico, mas hoje eu acho que o dízimo ele pode ter sido, de repente, de uma maneira diferente hoje na igreja, porque é muito fácil, pelo menos na minha visão, acho muito fácil a gente voltar no Antigo Testamento e pegar aquilo que é válido, e a gente pegou, hoje as igrejas elas pegaram muito esse negócio do dízimo, né, o 10%, como se fosse um mandamento, e não é um mandamento, né, o dízimo não tem nada a ver com mandamento, então eles pegam isso como se fosse um mandamento, usam alguns textos, aplicam isso de maneira rígida dentro da igreja, e aquele fiel, às vezes, que está começando a caminhada, aquele que talvez não entende muito, ele acaba sendo reprimido por isso. Então, acho que essa repreensão é que é ruim. Porque se você for olhar se é 10% lá no Antigo Testamento e você quer trazer isso hoje para 10%, eu acho que o Novo Testamento, Paulo fala justamente o quê? Tudo que você tem, você pega, vende e ajuda aquele que não tem nada. Esse é o dízimo, não é 10%, é tudo. Né? Então, se você for olhar, essa era a maneira que hoje a gente deveria ofertar e dizimar. Meu irmão não tem nada, eu vou compartilhar daquilo que eu tenho com o meu irmão, sabe? Então, assim, hoje, já que aderiram os 10%, eu acho que isso aí, além, eu sei que como que eu falo? É uma coisa que realmente é necessário, né? A gente sabe que tem luz, água, a gente sabe a demanda da igreja. As demandas, né? Que tem ali aluguel, muitas das igrejas têm aluguel, então, assim, eu acho legal. Mas eu acho que isso tem que ser um pouco mais compartilhado com os membros, não de uma forma rígida, mas compartilhado de uma maneira onde eles entendam que realmente precisa de manter o templo, entende? Mas, de toda forma, não acredito que você tenha que punir alguém por conta disso, né? E eu acho que a igreja ela deveria também pegar esses 10% e ajudar aqueles que também tem muita gente ali que não dá os 10%, mas que também não tem a luz paga dentro de casa, não dá os 10%, mas também não tem comida dentro de casa. Sabe? E aí como é que você vai punir uma pessoa dessa? Tudo que ela está precisando é de uma ajuda agora. Eu acho que a igreja ela foi perdendo ao longo do tempo essa questão de empatia com os membros, né? Eu estou muito perto daquele que tem, de repente, um dízimo alto, mas aquele que não dá dízimo ou aquele que tem um dízimo muito pequeno, talvez eu nem me aproximo muito dele. Então hoje a gente também vê essa diferença dentro da igreja, né? Dos líderes com os membros. Aquele que dá mais é o que é mais passa a mãozinha na cabeça, esse aqui pode ser tudo, esse vamos colocar ele na liderança, porque eu não posso perder esse membro que tem um dízimo muito alto. Mas aquele que não tem ou que dá pouco, se sair da igreja amanhã não vai fazer diferença. A gente vê isso. Essa é a minha visão, assim, compartilhada rapidamente. Sim. Você falou acerca de dar tudo. Quando Paulo ele institui, né, sobre o órfão e a viúva, as pessoas, para ajudar, né, o próximo, as pessoas vendiam suas propriedades, né? Elas vendiam suas propriedades e ali dividia tudo entre eles. E a Bíblia é bem clara de dizer, e não havia nenhuma necessidade entre eles. Sim. Eu acho que além de pagar uma luz, além de pagar uma conta da igreja, o todo, primordial seria abençoar sim. Abençoar com cesta básica, abençoar com recurso, um gás, hoje. Porque na verdade, a gente sabe que hoje a demanda mudou daquela época, né? Hoje talvez, naquela época não existia luz, não existia água, era um poço, né, que se furava, era a lamparina acesa, precisava de, como é que chama aquela coisa que a gente coloca na lamparina? Não lembro mais, nunca fui na roça mesmo. Se coloca para poder colocar querosene, ok, beleza. Mas hoje não, hoje qual que é a demanda? Hoje precisamos de uma energia elétrica. E essa energia elétrica, além da igreja precisar de sobreviver para ter o culto e a iluminação, as pessoas é uma necessidade básica. Tomar um banho, assistir uma televisão, assistir hoje aqui, por exemplo, aqui, como que a pessoa vai sobreviver hoje sem energia? Assistir um podcast, que a informação vai chegar até a sua casa, no celular. Internet, né? A internet, básicos hoje. Então, não é mais luxo, né? Não é luxo hoje, é necessidade básica que a pessoa precisa. Então, a igreja, o líder em si, ele precisa entender e conhecer a sua demanda dentro da sua igreja. Fazer uma visita tete a tete, para poder saber qual é a necessidade daquela pessoa. Pastor Tiago. Você profetizando. Profetizando. Isso aí não. Eu não sei você, mas todas as visitas que eu já fiz, eu chego na casa da pessoa, não que eu estou reparando na casa da pessoa, mas ali eu procuro saber. Se eu fiquei aqui 2 horas, não me deu um café, não me deu um biscoito, não me ofereceu nada, alguma coisa está errada. Porque se chega na sua casa, quer receber alguém bem.
Peraí, não tem nada. O que eu tenho que fazer? Eu não preciso esperar ela falar que está passando por necessidade. Se eu tenho o Espírito Santo e tenho discernimento espiritual, eu vou entender. Essa pessoa, ela está passando por algum aperto financeiro. Eu vou abençoar com a cesta básica, eu vou abençoar com um recurso em dinheiro, mas eu tenho que entender que não importa o que ela vai fazer com aquele recurso, mas a minha função como igreja do Senhor é abençoar, é ajudar. Eu acho que perder um pouco dessa essência. Hoje, você falou sobre dízimo e oferta. A palavra dízimo significa 10ª parte. O primeiro dizimista na Bíblia foi Abraão, que deu seu dízimo para Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14. Então a gente vê que dali para cá, o intuito não é somente pegar o dízimo e sanar a necessidade básica da igreja. Muitos pastores, não generalizando, desviam o foco original do que é dízimo e oferta, e acaba destinando para outras demandas. Entendeu? Você vê que muitos pastores estão em carrões, compram imóveis, autismo, estão vendo uma vida luxuosa, enquanto ou dentro da própria igreja, como você falou, estão passando uma necessidade, infelizmente, uma necessidade básica. Não está tendo básico. Tristeza, né? Para mim, eu acho que hoje a igreja ela tem tomado um viés muito, muito estranho. Então, assim, hoje a gente vê que se você vai alguma igreja, visitar uma igreja, por exemplo, as pessoas também... esse aí eu nunca vi ele, não, deve ser visitante. Mas também não se aproximam, não te abraçam, não perguntam, não querem mais saber. Então, assim, você chega às vezes na igreja e do mesmo jeito que você entrou, você saiu. Aí você fica pensando se há alguém que está com uma depressão, com um problema muito grande, ele chega numa igreja para tentar, pelo menos, obter ali um abraço, às vezes conhecer alguma pessoa e não consegue. Por quê? Porque a igreja ela está perdendo a essência do que é a igreja, sabe? A primeira igreja ali, que é aquela igreja de Éfeso, né, que perdeu o amor. A gente sabe ali que aquela igreja era a igreja dos apóstolos, no ano 100, 100 e pouco. Era a igreja dos apóstolos, e o que estava acontecendo na igreja? Já começaram a se perder o primeiro amor, que é o amor dos apóstolos, o amor de Cristo. Então hoje as igrejas, principalmente hoje, parece que já perderam, foi tudo. Eles estão muito focados nessa questão realmente em dinheiro, em quem ganha mais, em quem ganha menos, em fazer um bom trabalho em rede social, porque já sabem que isso atrai um público. Sim. Então, quanto maior for as redes sociais, maior vai ser o público, talvez maior vai ser a grana que vai entrar, entende? E aí eles... Então, perder uma confiança em Deus, essa é a pergunta. A própria estrutura em si, né? Local. Não que isso seja errado. Eu sou completamente favorável a você ter um ambiente em que o som ele seja fácil de ser compreendido, não que isso seja fundamental, né? Porque nunca na história foi. Mas, por exemplo, nos dias de hoje, como nós estamos falando da evolução, da atualização das coisas, eu não sou contra um local que tem um clima agradável, um som agradável, isso não é de errado. Né? Da mesma forma que nós citamos bens materiais, também não creio que seja errado um carro de luxo, uma casa legal, mas desde que não haja necessidade no meio do povo. Porque esse é que é o grande problema. E quando você fala sobre essa questão de perder a essência, eu estava até conferindo o texto aqui para ver se eu não ia falar da minha cabeça, de mim mesmo, mas lá em Lucas, quando vai falar sobre a parábola do bom samaritano, né, naquele momento em que ele pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? E Jesus apresenta a parábola do bom samaritano, mostrando o quê? O seu próximo é aquele que tem a necessidade, aquele que precisa de ajuda. Não importa se é do seu povo, não importa se é da sua cultura, mas se ele apresenta uma necessidade, ele é o seu próximo, ele que você tem que amar, né? E quando a gente contextualiza isso e aplica no nosso dia a dia, a gente vê que de fato não é o que acontece, né? É claro que toda regra tem a sua exceção, mas assim, na grande maioria não é o que acontece. Por quê? A preocupação antes vem no quê? Na estrutura, em si mesmo, naqueles que são seus, mas o próximo, às vezes, que acabou de chegar, eu já presenciei situação de que uma pessoa chega, ela precisa de uma cesta básica, mas que para ela ganhar uma cesta básica, ela precisa estar 6 meses congregando na igreja e na lista. Tipo, nós somos quantos? Será que nós não temos condição de nos juntar aqui? Né? Nem vou falar de mexer no caixa da igreja agora, não. Mas será que nós não temos condição de prover algo agora? Nós temos que esperar 6 meses? Entende? Então, tipo assim, aonde que fica essa questão de amor ao próximo? Então, sinceramente, quando a gente tenta comparar
o que nós entendemos por ser cristão com a palavra de Deus, de fato, nós estamos cada vez mais distante disso. Isso é bíblico. Né? Não estou dizendo que todas as pessoas são assim, que todos os lugares faziam assim, não. Mas a grande maioria isso é bíblico. Que o amor se esfriaria, que essas coisas aconteceriam. Só que assim, parece que da mesma forma que nós estamos normalizando as coisas seculares, a maneira que isso evolui, né? Por exemplo, quando nós falamos de novela, falamos de reality shows, falamos desse carnaval, que uns anos atrás, por mais que sempre foi uma festa carnal, era muito mais assim, como que eu posso dizer, algo mais oculto, não era tão explícito como é hoje. Mas da mesma forma que essas coisas vêm avançando, eu creio que essa frieza também vem avançando. Então, assim, literalmente uma inversão total de valores, aonde eu prefiro priorizar coisas do que pessoas. Entende? Então, assim, isso que nós abordamos aqui sobre a questão de uma luz paga, uma água paga, cara, isso é primordial. Talvez não seja mais necessário vender a casa e repartir os bens, porque hoje já é algo mais fácil que as pessoas conseguem, um aluguel, algo assim, mas assim, luz, às vezes, sabe, um líder que não sabe que um membro, alguém que ele diz que está ao lado dele na liderança, está com a luz cortada e o cara nem simplesmente sabe disso. Entende? Então, se um carro que dá problema, você não vê nada de provisão. Simplesmente nós precisamos fazer, comprar, adquirir, sempre estruturas e pessoas sempre em segundo plano. Então, assim, eu tenho essa visão, cara, de que estamos cada vez mais distante do que é Evangelho segundo a Bíblia. Agora, o que vocês acham? Por exemplo, assim, as pessoas hoje, ela tem uma ideia e foi imposto sobre ela doutrinas de trazer o dízimo, trazer a oferta para dentro do templo. Trazer oferta. Baseado em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Ok. Então, você não está impondo, mas pregando que o membro tem que ser dizimista, fiel todos os meses e honrar seus compromissos. Para vocês, isso é válido? É necessário falar sobre isso? Não questão somente de quantidade, mas aplicar aplicar o dízimo como trazer toda décima parte da sua renda para dentro da igreja, da casa de Deus? De maneira leve, não impondo, entende? O que eu vejo hoje nas igrejas é muita coisa de prosperidade, muita palavra de autoajuda e pouca Bíblia, entende? Eu acho que hoje em dia as pessoas têm pouco ensinamento bíblico. Então, se a gente for analisar os tempos atrás, as pessoas vinham pregar o evangelho ensinando o que é o evangelho. Hoje as pessoas pregam o evangelho como autoajuda. Então, elas só querem tocar no seu ego, entende? Então, aquela pessoa que está destruída fala, se você está destruído na área financeira, se você está destruído porque você não tem um emprego, porque... Brother, isso é normal no nosso planeta. Então tem gente que está passando por aquela situação, você vai alcançar isso. Aí o cara vai soltando vários pontos de dores, e aí depois ele fala, porque você não é dizimista fiel. Então o devorador vai vir. Que devorador é esse, mano, de Malaquias? Devorador que está falando ali é de colheita. O contexto é colheita. Eram justamente os gafanhotos que vinham nas plantações e destruíam as plantações. Isso, né? Sim, o dízimo era feito falando no contexto, pegou esse contexto. Agora, aplicando na igreja de hoje, eles aplicam que a palavra de Deus hoje, Paulo vai dizer, quem oferta tem que ofertar com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Conforme as suas forças. Contribui conforme as suas forças. Tá. Então, pega a 10ª parte do Antigo Testamento, pega a alegria que Paulo está dizendo que devemos ofertar com alegria, que eles traziam oferta para o ministério de Paulo, para suprir o ministério de Paulo. E aí, junta os dois. A 10ª parte, com alegria, e fala, você tem que dizimar todos os meses, você tem que ofertar todos os meses, para que haja mantimento. Eu, particularmente, não acho nada errado, não tenho nada errado, não sou contra isso, pelo contrário. A igreja, ela precisa sim, e tem algumas igrejas que, se fosse depender de dízimo e oferta, nem estaria aberto, que nem todo mundo consegue contribuir. Conheço vários. Né? Não está aberto. Se fosse depender de dízimo e oferta para sobreviver, não estaria aberto. É por isso que a Bíblia fala que a igreja é do Senhor, é Ele que mantém. Né? Então, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, para manter uma porta aberta de igreja hoje, é caro. Sim. Tem gasto com aluguel, tem gasto ali com... Se for uma igreja maior, você precisa de contratar uma faxineira, uma zeladora, que vai contribuir. Tem gasto com internet, tem gasto com... nem vou falar de gasto aqui em si, vou falar de investimento.
né? Tem investimento aí com água, com luz, enfim. Aparelhagem de som. Para manter uma igreja estruturada, acolchoada, para receber bem a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo. Vamos entrar nesse assunto. Precisamos ter estrutura. E para ter essa estrutura hoje, é caro. O galpão hoje que comporta aí 500 pessoas aí, é em torno de R$4.000. Se você fazer uma matemática boa, né, hoje a maioria dos pastores estão trabalhando. Tem um trabalho fixo, CLT, e ainda tem que pastorear, que já é um grande desafio. Não sou contra o pastor viver pela obra, mas também que ele tem que viver pela obra. Ele tem que viver pela obra, sim. Não só pastor, né? Hoje, com toda essa questão de infraestrutura que nós estamos falando, muitas pessoas vivem para aquilo. Porque, tipo assim, se não viver para aquilo, não ter aquilo ali como profissão, eu digo a questão do serviço mesmo, por exemplo, a gente teve relato aí recentemente de gente que paga salário pro pessoal que trabalha na mídia. Cara, mas quem trabalha com mídia digital sabe. A correria que é isso, entende? Então, assim, para administrar tudo aquilo não tem como. Ou, de duas ou uma. Ou terá vários voluntários para não pesar, ou então precisa ter alguém responsável. Sim. Eu também não sou contra, de forma nenhuma. Nem o salário do pastor obreiro, nem... O meu grande problema é quando nós substituímos as pessoas pela internet. As pessoas pelo... a cadeira aconchegante. As pessoas pelo ar-condicionado. As pessoas pela a infraestrutura do som. Entende? Esse é que é o grande problema. Porque assim, cara, não faz sentido eu gastar 10, 15, 20, 30, 40, 100 mil no som, sendo que tem um aqui que por causa de R$300 o cara tá sem luz. Isso não tem lógica. Verdade. Não tem como a gente substituir uma pessoa por um som. Ah, mas aí nós estamos falando que o culto é para várias pessoas, tudo bem, mas isso não substitui, que a pessoa é mais importante. Se a gente for para a Bíblia, o que a Bíblia vai dizer? Que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro, então não tem como nós invertermos esse valor. E para mim isso é que é loucura, sabe? A questão, por exemplo, do dízimo em si, eu acredito que é até algo que Deus trava muita prosperidade das pessoas da igreja, porque fica com essa mentalidade. Entende? Não em dar o dízimo, que ele seja errado, não, de forma nenhuma. Mas a partir do momento que eu começo a fazer uma barganha com Deus, onde que para ele ser fiel comigo, eu tenho que ser fiel com ele, eu já tô tocando em uma das integridades de Deus que a Bíblia diz que é imutável, que ele não muda, ele é fiel, ele não nega a si mesmo. Então, assim, o fato de eu ser fiel ou não vai mudar a natureza de Deus. Por isso que a Bíblia vai defender que o sol nasce para os justos e para os injustos, para os bons e para os maus, e ponto. Isso é legal aos nossos olhos social? Não, mas é o que ele decidiu. A Bíblia fala sobre o beneplácito da vontade de Deus. O que é isso? A vontade absoluta, suprema. Eu não pedi conselho, eu não sentei numa mesa, eu não fiz um debate, eu decidi que é assim. Então, assim, o sol vai nascer para o bom e para o mal. E aí não dá pra gente tentar entrar nesse negócio. Entende? Não dá pra gente tentar mudar essa ordem. E aí, pra mim, o pessoal, o particular, o grande problema é esse. É quando nós substituímos pessoas pelas coisas, sabe? Aí eu vejo que a gente começa a perder a questão. Não de contribuir, cara. Isso é... A Bíblia vai dizer que a oferta, a caridade, o amor, ela encobre uma multidão de pecados. Ou seja, tá falando que aquilo que você faz pelo outro é tão poderoso que pode perdoar pecado. Olha que loucura, que profundidade que é isso. Entende? Ou seja, isso é super glorioso, Deus vê isso assim de forma extraordinária. Mas a partir do momento que nós aplicamos isso, é o que você disse no início de Malaquias, a questão para que haja mantimento em sua casa. Parece que só há mantimento, cara, na casa dos administradores. Dos outros, não. Se tiver com luz cortada, água cortada, não tem problema. É o devorador que está na sua vida. Entende? É o devorador que está na sua vida. Mas o texto fala mantimento na casa do Senhor. Exatamente, mas é só na casa do administrador, cara, não, que sim, nunca fala isso, né? Não, fala assim, né? Nem a questão que o Léo está falando, eu também creio nisso, sim. Porque você vê a prosperidade na vida de alguns e os outros estão ficando. O que nós temos em comum? Aí nós vamos orar para que Deus faça algo, intervenha em uma situação. Aí, né, nós vamos lá para os ensinamentos dos apóstolos, que eles tinham tudo em comum, a oração, o partir do pão, a mesma comunhão. O que nós temos em comum para levar a Deus uma oração em conjunto, para que ele nos enxergue como um só povo e ao mesmo tempo como uma só aliança? Não dá, porque em outros princípios nós estamos negando. Entende? Então, assim, para mim essa questão de dinheiro é algo tão poderoso e Deus tem tanto cuidado com isso na palavra dele, que isso mexe em várias áreas das nossas vidas.
espiritual, financeira, física, emocional, tudo. Isso bagunça tudo, se nós não sabermos administrar. Eu não tenho uma revelação de Deus e nem algo da palavra, mas eu tenho uma opinião formada de que muitas vezes a prosperidade não vem por causa disso. Nós estamos apegados a 10% quando o próprio Paulo diz, contribua conforme as suas forças. É muito mais que 10%, velho. Sim. Muito mais. O Novo Testamento vende o que você tem e ajuda o próximo. Pronto. Você quer dízimo, se você quer pegar algo, então pega isso aí, pega isso de Paulo. Não que seja errado, talvez, estou falando aqui na minha opinião, não que seja errado você pegar 10 parte do seu salário e abençoar. Não que seja errado isso. É até um controle, não que seja errado, uma administração Porque, legal, assim, é um dinheiro que você sabe que você pode contar. Eu quero dar 10% do Antigo Testamento. É válido, pode dar 10%, está escrito lá. Beleza, você não tem plantio hoje não, mas você tem a sua renda. Sim. Naquilo que você dá o seu suor. Mas eu quero então ficar com o Novo Testamento. Dê tudo, vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem e reparta com os demais. A questão nem é muito Então, essa questão de dar tudo ou 10%. Acho que a questão que a igreja, para mim, duas coisas são o amor. Para mim hoje, estão na igreja, fala que ama, que dá cada palavra uma mais linda que a outra, mas na hora que desce dali você fala, uau, prática, cadê? né? Só ficou lá em cima, entendeu? Esse amor só ficou no altar. Pessoas entram, igual eu falei, a pessoa entra na igreja e sai do mesmo jeito, porque não tem um que abraça. Você pode ser membro vários anos naquela igreja e quando você sai também, ninguém tá pouco se importando com você. Se você foi pro mundo, se você tá no carnaval hoje, a pessoa fala, rebelde, desviou e tal. E tá tranquilo pra eles, cara. Então acabou o amor. E outra, eu acho que a questão de dinheiro, ele vai muito além. Porque Jesus fala o quê? Não dá para servir dois senhores, a Deus e a Mamon. Sim. Mamon é o Deus do dinheiro. Então, assim, se você dá os 10%, é o que o Léo tá falando. É uma maneira até de controle. Porque você tá conseguindo retirar daquilo para entregar a Deus de todo o seu coração ali. Você tá, né? Com amor alegria, e sem tal. pensar de coração. Isso tá mostrando para você que você não tem apego ao dinheiro. Ele não te domina. Entende? Então, isso é sabedoria de Deus. Porque isso não te domina, então você não consegue. Da mesma forma que um membro, ele não precisa de ficar esperando da igreja se o outro está passando fome, igual o Léo falou, e aí fala assim, mas o pastor. Não, mas o que tem a ver o pastor? Porque só porque é o pastor, é a igreja, aí nós que somos membros estamos vendo o irmão que está passando fome na casa dele, a luz está cortada, a água está cortada, a gente não pode juntar 2, 3 Sim. aqui, cada um pegar um tanto e falar, vamos lá ajudar o irmão. Isso é igreja, cara. É Sim. unidade. Não é porque é o pastor. Então hoje também as pessoas, elas têm muito desse critério. Eu dou o dízimo, é o pastor. Transferência de responsabilidade. Transferência de responsabilidade. Eu já dou o dízimo, então se o irmão aqui está passando dificuldade, é o pastor que tem que pegar do dízimo e ir lá. Não, velho. Entendeu? Sim. Quem tem que ir é você, porque se Deus mostrou para você o irmão, talvez é porque você está precisando tirar do seu dinheiro e ir lá. Sim. Entende? É você que tem que começar a quebrantar o seu coração, porque talvez o dinheiro está te dominando. Por isso que Deus permitiu que esse irmão viesse até você, porque senão ele ia no pastor. Sim. Então nem tudo eu julgo o pastor. Sim. Entende? Nem tudo dá para o pastor fazer, porque imagina se o pastor tivesse que pagar a faculdade para 300 pessoas que estão lá precisando. Aluguel de todo mundo, a água aluguel de todo mundo, a luz de todo mundo. Entendeu? Então o mantimento para a casa do Senhor é para a casa do Senhor. Mas é claro e evidente que a igreja também pode ajudar com alguma coisa. Porque eu acho que a igreja ela precisa ser igreja na sociedade, no bairro. Começa pelo bairro. Né? Porque se você tem uma igreja no seu bairro, aquela igreja ela tem que ser... O morador de rua que está naquela... Ela tem que ir lá na igreja. Ele tem que falar, vou lá naquela igreja. Porque é lá que eles ajudam, vão orar por mim. O cara que é pinguço, ele vai lá na igreja. Entende? O cara que está passando dificuldade, fala, vou lá naquela igreja. Então a igreja ela tem que ser referência. Hoje a igreja perdeu a referência. Hoje a gente tem 300 igrejas no bairro, mas não tem referência mais de igreja. A gente não tem referência de amor. Porque antigamente as pessoas iam na igreja buscando, sabendo que lá elas iam encontrar o quê? Amor de alguém. Alguém que iria auxiliar, alguém que ia... Entendeu? E hoje, acabou isso. Então a gente precisa de repensar sobre isso. E isso começa de liderança. Começa de cima para baixo. Porque a igreja só reflete aquilo que a liderança é. Sim. Se a igreja é fria, é porque a liderança é fria. Se a igreja não ajuda, não tem amor, é porque a liderança também não tem amor. Então, assim, às vezes, nós somos o reflexo de uma liderança. Sim. E a gente tem que fazer a separação sobre isso. Porque senão você acaba não ajudando o outro, porque você acaba sendo esse reflexo. E aí você acha, se o fulano não ajuda, por que eu devo ajudar? Sim. Mas você tem que pensar que você é um cristão. Independente de o outro vai fazer ou não, esse é o seu trabalho e sua missão de fazer. Porque às vezes você está ajudando um anjo e não sabe.
Não, isso é tão sério que você falou, Tiago, porque pesa, né, não culpa o pastor, porque pesa o pastor. Já dei meu dízimo, agora o pastor se vira com o que eu já contribuí. Mas isso está falando de dízimo e oferta. Em Coríntios vai falar sobre, estou falando de dízimo, Coríntios vai falar sobre oferta. E a oferta tem que ser generosa. Né? Então, ou seja, eu posso ofertar na vida do meu irmão. Eu posso plantar, eu estou plantando na vida de um servo de Deus, de um meu irmão em Cristo. O Léo falou sobre o gafanhoto, falou sobre o devorador, um livro de Malaquias, nós falamos aqui sobre. Foi ele, né? Foi ele, na verdade, né? Mas isso vai tão além, porque eu acredito que quando o altar da igreja é uma terra fértil. Eu acredito que quando nós plantamos na igreja... O altar que você fala o quê? O físico mesmo? Eu falo assim, quando eu falo de altar, eu falo quando você tem um princípio de entregar no gasofilácio. Ah, sim, o Entende? altar físico lá. Então. Físico. Você tem um princípio de entregar na casa do Senhor. De alguma maneira, eu estou assim, Deus, eu estou contribuindo para a tua casa, estou contribuindo para que vida seja transformada dentro desse lar, dessa casa, desse 4 paredes, templo físico mesmo. Uhum. Né? A lei do plantio. O que é a lei do plantio? Né? Quando eu obedeço uma ordenança do Senhor. Trazer todos os dias, dízimo a cada tesouro para que haja mantimento em minha casa. É uma ordenança. Está lá, Malaquias 3:10. Agora, quando eu entendo a lei do plantio, que eu estou plantando uma terra boa, que o meu irmão é uma terra boa, que eu estou plantando na vida dele, as bênçãos vêm sobre a minha vida. Eu fui um canal para abençoar a vida do Tiago. Se eu fui um canal para abençoar a vida do Tiago, então tudo que vier sobre a vida dele vai vir sobre a minha vida também. Então é a lei do plantio. Olha para você ver, Isaac estava em uma terra, e onde a terra estava passando um momento de crise, uma fome terrível. As pessoas não tinham o que comer. A terra não estava dando para ninguém. A Bíblia diz que Deus ordenou, Isaac plantou e colheu 100 vezes. 100 vezes mais. Através de uma semente. O que é o plantio? Você pega um bago de milho. Você já plantou? Já foi na roça? Não, eu fui na roça. Já né? plantou? Plantar, não. Já plantou, Léo? Não, só colhi. Eu costumo dizer, ó, você pega 3 bagos de milho ali, você coloca numa terra. Daqui não sei quanto tempo, 2, 3 meses, vai nascer ali um pé de milho, não é isso? Uhum. E um pé de milho dá em torno de 7, 8 espigas de milho. Você pegou 3 bagos de milho. Imagina quantos grãos de milho existem numa espiga de milho e o pé tem 7 espigas de milho. Isso é o quê? É você colhendo aquilo que você plantou. Verdade. Agora, estamos falando de dízimo e oferta. O que as pessoas hoje não têm clareza, e às vezes muitas pessoas não querem contribuir, é para onde é destinado esse dízimo e a oferta. Você falou sobre as igrejas que estão se abrindo hoje. As pessoas estão mais preocupadas em ganhar recurso, encher seu bolso, seu ego, ficarem ricos e milionários, do que sanar a fome do próximo. Né? É aí que mora o perigo. Da forma que é destinada essa verba. Claro, Deus vai cobrar de cada um. Isso é normal, vai cobrar. Mas aí as pessoas talvez perderam esse princípio que você falou. A igreja perdeu essa referência porque muitos líderes religiosos têm destinado essa verba que poderia ser destinada para o irmão próximo que está na sua igreja, até mais para a comunidade, e acaba destinando e abençoando o seu próprio administrador. Para sua própria conta. Só para para os sua seus conta. próprios bens. É aí que mora o perigo. Porque imagina se todas as igrejas do bairro, aí a gente sabe que todo bairro tem a sua necessidade, mas imagina se todos os líderes dessas igrejas, desse bairro específico, se reúnem para poder ajudar a comunidade. Aí começa a fazer aquelas visitas e tal, e vai ajudando. O que você acha daquela mãe, daquele pai, talvez o pai é até alcoólatra, sei lá, não vai na igreja, é ateu, não confia. Aí vai falar, poxa, o pastor veio aqui, né, rapaz, e me ajudou. Eu vou lá fazer uma visita. Sabe por quê? Porque as coisas são assim, aquilo que você dá, entende? A pessoa se sente na obrigação depois, isso é fato, de tentar te retribuir de alguma forma. Sim, e às vezes a retribuição não é financeira, mas a retribuição às vezes é do pastor olhar para o banco e ver aquela família lá sentada. Uhum. Que ele foi lá naquela semana, eles estavam tristes, estavam desanimados, falaram até que é ateu, mas porque eles foram lá, aí eles deram uma chance de ir na igreja e Deus trabalha naquela vida. Então, para mim, isso é lindo, sabe? A gente sabe, por exemplo, que muita coisa aconteceu na questão em Israel ali, né? Malaquias, depois vem 400 anos de silêncio, Deus não fala e volta com João Batista.
Na época de Jesus, a gente sabe que o templo era corrompido. Sim. Então, assim, já não existiam mais sacerdotes. Então, tudo que eles pegavam ali, eles também faziam o mesmo que hoje as igrejas vêm fazendo, né? Administrando mal o que vem à mão deles. Então, Jesus fica meio que indignado com aquela situação ali. Tanto que ali a gente vai ver várias pessoas que depois saem do templo e não querem mais voltarem no templo, porque viu que o templo já não é mais aquele templo do Senhor. Então é onde vai instituindo as sinagogas, né? As sinagogas foram instituídas 200 anos antes de Cristo. Então por quê? Porque já estava corrompido o templo. Entende? Então Sim. o que eu vejo hoje com as igrejas? Muita gente está saindo também, cara. Porque as pessoas já estão começando a ficar cansadas. E as pessoas estão começando a sair e não tá voltando. Tem umas que, graças a Deus, saem e permanecem no Evangelho. Entende? Continua firme, fiel, porque tem uma base bem consolidada. Mas muitos saem e vão pro mundo. E aí? E às Então, vezes sai baseado nessa frustração, né? Isso. E às vezes aquele que sai na frustração, para você depois pregar o Evangelho para ele, para poder trazer ele de volta, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, a gente tem que entender que tudo isso parece um ciclo, né? Se a gente for analisar o mundo, ele é um ciclo. Né? O que aconteceu lá atrás, no passado, depois ele acontece na época de Jesus. Olha a morte, por exemplo, da época de Moisés. Né? Faraó manda matar os meninos de 2 anos. Na época de Jesus, Herodes começa a mandar matar as crianças também. Então você vê que o próximo passo pode acontecer isso futuramente, com nós aí também. De alguém começar a fazer esse genocídio de matar as crianças. Sim. Então, assim, tudo é um ciclo. Aí você vê que lá atrás tinha esse problema de cultuar a Deus, de ir no templo, dos sacerdotes, entendeu? Aí vai e se corrompe. Hoje é a mesma coisa. Então, assim, se não fosse, muita gente não sabe, eu vou só abrir aspas, mas se não fosse os fariseus, que todo mundo hoje fala, né? Tipo, quer falar mal do Léo. Léo saiu da igreja, ou o Léo é esse. Ah, o Léo é um fariseu. Estão falando sem entender. Não entende nada de história. Né? Quem são os entende? fariseus? Porque hoje, se nós estamos aqui, Giovanni, numa igreja que a gente tem um louvor, tem uma palavra e tem uma comunhão após o louvor, ótimo, graças aos fariseus. Porque isso foi instituído por eles. Então, quando a gente fala isso nas igrejas, por exemplo, eles acham que a gente é herege, mas nunca estudaram história. E nós usamos isso aí para forma pejorativa, né? Fariseu. Sim, fariseu. Era muito mais fácil chamar de saduceu, que não acreditavam em anjos, não acreditavam em revelação da palavra, não acreditavam em nada. Porque os fariseus acreditavam nisso. Então, eu defendo hoje fielmente, por quê? Por saber da história que eles que instituíram as sinagogas para ensinamento da Torá, eles ensinavam as pessoas a lerem, a escreverem. Por quê? Porque eles queriam que o tempo, como estava corrompido, eles pensavam, vamos ensinar o povo que não tem tanto dinheiro, para eles poderem, eles mesmos, começar a ter esse contato com as escrituras. Porque eles dependiam de alguém para ler, de alguém para explicar. E agora os fariseus começaram a fazer isso 2 séculos antes de Cristo. Então, quando a gente vê, por exemplo, a oração, Pai nosso que estais no céu, é uma oração farisaica. Ah, mas e Jesus que falou isso? Claro, Jesus andava muito mais com eles do que qualquer outra pessoa. Porque Jesus sabia o quanto eles eram fiéis a essas questões. Ah, mas Jesus falou que eles são hipócritas. Claro, meu amigo, é porque você não entendeu o que é o Sinédrio. O Sinédrio era composto de 70 pessoas. Uma minoria deles era composta por fariseus e a maioria era saduceus. Saduceus tinham dinheiros. Então, quando Paulo é pego, o que acontece com Paulo lá dentro do Sinédrio? Ele, sabendo que tinha uma minoria farisaica, ele fala, eu sou fariseu, filho de fariseu. Ele não fala assim, eu era fariseu, um filho de fariseu. Ele fala, eu sou fariseu. Ele permanece fariseu, mesmo depois que ele tem um encontro com Cristo. Porque isso não muda nada. Ele ter tido um encontro e convertido a Cristo não muda a essência dele de ser fariseu. Porque o fariseu era aquele que estudou aos pés de Gamaliel. Sim. Que era neto de Hilel. Hilel era uma faculdade que tinha extremamente conceituada dentro de Jerusalém. Eram 2 faculdades, Hilel e Shammai. Então essas 2 faculdades dentro de Jerusalém eram as 2 mais conceituadas. Paulo estudou nela. Então você vê que tudo tem uma ligação. E aí hoje, é isso que a gente vai chegando nesse ponto. Hoje as igrejas não querem mais estudar. O que está acontecendo hoje? Sou membro de uma igreja, não me aceitam na igreja, eu saio da igreja e abro uma igreja para mim com o meu conceito. Aí eu começo a ganhar membros que também acreditam na mesma coisa do que eu. Mas talvez na hora que ela crescer com 300 pessoas, 100 daquelas pessoas já não acreditam na minha visão.
Aí eles vão também sair e desses 100, uns 2, 3 abrem igreja. E aí Cada um vai com seu abrir. Deus e o seu evangelho. Sim. Concorda? Ou seja, tá torto e à direita, cara. Estão abrindo igreja e estão fazendo o que quer. E aí quando entra dízimo, a igreja cresce, dá aquele boom. O cara que saiu revolto da outra igreja, ele fala, cara, nunca vi tanto dinheiro fácil assim na minha mão. Existem pastores que são leais, nós não estamos julgando todos aqui, não estamos gerando, entendeu? Conheço homens que são fiéis de não pegar R$1 de dízimo. Conheço homens verdadeiros, pastores que não pegam R$1 porque não precisam do dinheiro, entendeu? Nem toca. Então assim, existe esses caras, mas também existe aqueles outros que não pegam nem R$1, eles pegam tudo. Infelizmente nós estamos falando desses aí, mas não temos nada a ver, cara. Eu acho o seguinte, se você está na igreja, você dá o seu dízimo, tá tudo certo. Agora, se você ficou sabendo o que está acontecendo, que está com o seu dízimo, com o pastor que está fazendo, aí é decisão sua. Porque se Deus te mostrou, se você falar assim, agora eu vou sair daqui e vou para outra igreja onde tem alguém que é sério. Porque aqui eu não quero. Agora, se você permanecer lá, não reclama do pastor não, bro, porque já te mostrou. Se você está lá, é porque você tem que estar. É o que você merece. Cada um tem aquilo que merece, brother. Essa é a realidade. Sim, quem sabe Deus também não vai levantar a pessoa para mudar essa situação, ir na contramão do sistema, falar, tá errado, não pode, né? E vai porque, acontecer, assim, tá, Giovanni? Vai acontecer. Você falou aí sobre as igrejas que estão abrindo agora, já estão terminando por fim. Eu já preguei muito, Thiago, nas minhas trajetórias como itinerante. Vocês têm que dar glória a Deus para a igreja que está se abrindo. É mais uma porta de boteco fechada. Mas hoje eu não sei se eu consigo dar glória a Deus com as igrejas abrindo. Porque tem mais pessoas, como eu posso dizer, sem estrutura, abrindo ministério, mais ferindo do que salvando. Sim. Mais ferindo do que sarando. Mais matando do que gerando vida. Então hoje a minha preocupação não é se o cara vai abrir uma igreja, a minha preocupação é se ele tem estrutura teológica, bíblica, estrutura psíquica, entendeu? Para poder abrir uma igreja. E qual é o intuito disso? Realmente é ganhar almas? Realmente é fazer com que as pessoas entram tristes e saiam alegres? Entram feridas e saem curadas? Porque a igreja em si, quando eu falo igreja, o conceito, não falo só de templo. Sim, estou sim. falando de nós, como igreja do Senhor, coletivo. Uhum. A pessoa, ela tem que entrar na igreja e sair transformada. Jesus está no ambiente. Eu não consigo entrar num culto, quando eu entro num culto e saio transformado, eu falo, Deus, perdoa-me, eu não consegui cultuar o Senhor. Eu não prestei um culto da forma que o Senhor veja. Mas eu entendo que aquele lugar... Por que Davi achou na casa do Senhor e falou assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? O que tinha lá dentro que trouxe uma alegria para dentro do coração de Davi, que ele pôde entrar e regozijar? Hoje você não vê as pessoas adentrando mais no tempo com essa finalidade. Sabe, eu vou para lá, pelo contrário, não estou generalizando, mas pessoas, muitas das vezes, elas saem pior do que elas entram. Claro, a igreja é um hospital. Tem pessoas que estão lá curadas, tem pessoas que não estão curadas. Sim. Tem pessoas que vão te ajudar a sair da situação e tem pessoas que vão te afundar mais ainda. Mas eu creio que no meio dessa podridão hoje, gospel, evangelho, existem ainda os remanescentes. Pastores que realmente estão pregando a genuína palavra de Deus. Estão preocupados com o próximo. Estou preocupado em ouvir um chamado, sabe? E pregar a verdade. Custe que custar, doa que doer. Indiferente. Ah, Senhor, eu vou te largar porque a palavra é dura demais. Jesus fala assim, e vocês não vão também? Uhum. E Pedro dizia e fala assim, para quem iremos nós? Se só tu tem a palavra da vida eterna. Existem ainda essas igrejas. E é essas igrejas que nós estamos defendendo aqui hoje. Que pregue a palavra, que abraça o próximo, que contribui para a vida com o próximo, que seja um bom samaritano na vida do seu próximo, que contribui não somente com cestas básicas, mas com orações. E entenda que
Com o tempo, cara. Com o tempo. Ó, às vezes a oferta junto. nem é só dinheiro. Às vezes a oferta é você ir lá na casa do irmão Tempo e de ficar lá qualidade. ouvindo ele. Até porque Sim, do Antigo entendeu? Testamento, quando se fala, é de tudo aquilo que você tem. Ou seja, do seu tempo, do seu carro, da comunhão, sua casa, do da seu sua dom, vida, né? de Do tudo pão. que você A tem. gente vê Deus, por exemplo, dando dom para Sim. cada uma daquelas pessoas para ir lá construir o templo. Entendeu? Ele falou, olha, vai lá e chama fulano de tal, porque já coloquei nele o dom para ele fazer isso aí. Então, se o cara contribuiu com o dom dele, Sim. Nem se resume a dinheiro. não se resume só a dinheiro. Né? Então, assim, às vezes é o dom. Às vezes você tem um dom que você pode ajudar o próximo. Pô. O que você Entendeu? fala sobre a questão de, às vezes, entrar de um jeito e sair pior, cara, isso tudo é bíblico. Lá no livro de Gálatas, Paulo ele vai falar sobre isso, sobre as questões das facções, de seção entre irmãos e tal. Cara, é uma das coisas que mais Lembrando vê. que isso é obra da carne. E exatamente. Então, assim, Gálatas 5:22. a exclusão que às vezes faz com outras pessoas, sabe? E hoje as mídias estão aí, né? Porque, tipo assim, às vezes a gente acha que nós estamos... como que eu posso dizer? Que aquilo que é de ruim acontece mais fácil. Não, o mal tá no mundo desde que o mundo, né, passou a existir. Isso nunca mudou, nunca foi diferente. O diabo não passou a ser mais mal e nem menos mal. Ele continua a mesma coisa. Né? Então, a mesma coisa, a alma das pessoas corrompida não deixaram de ser mais ou menos. Continua a mesma coisa. Mas o que nós temos ganhado hoje é a proporção da notícia, visto pela tecnologia. Né? Isso chega mais rápido. Então, assim, até isso que hoje em dia são coisas assim completamente desnecessárias, cara. Porque aquilo que você faz, você precisa mostrar que você tem condição de participar disso, de ir naquilo, aquilo outro, entende? E assim, pessoas que outrora estavam, já não estão mais, e aí às vezes você vai saber o que está acontecendo, tentar ali, de certa forma, buscar ajudar, mas você vê que foi ferido pelo aquele próprio grupo, pela aquela própria situação de pessoa. Peraí, Siri. Pelo aquele próprio problema causado por aquelas pessoas. Entende? Então, assim, cara, quando você fala que não é a responsabilidade somente do pastor ou do líder em si, do contexto da igreja, é justamente isso. Mas nós todos somos meios de uma mesma causa, de uma mesma situação. Então, assim, a imagem de Cristo, cara, ela é um reflexo para o mundo. Então, assim, nós precisamos refletir aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. O Giovanni até citou na questão da colheita. Quando nós entendemos o princípio da graça, eu particularmente vivo isso muito profundamente na minha vida. De que a lei da semeadura ela não falha. Você colhe aquilo que você planta. Mas quando entra a graça no negócio, às vezes você está colhendo coisa que você nem plantou. Entende? Às vezes nós colhemos coisas de Deus, coisas que Deus libera sobre as nossas vidas, cara, que assim nós nem plantamos. Por exemplo, se fosse para levar a ferro e fogo essa lei da semeadura, o que nós deveríamos colher é o inferno. Ponto. Caídos, destituídos estão da glória de Deus. Mas não. Colhemos o que? Salvação, graça. Deus confiou em nós dons, confiou em nós o seu ministério, confiou a sua obra. Ou seja, era isso que nós merecíamos? No quesito merecimento, não. Muito pelo contrário. Exatamente. Então, assim, recebemos algo muito maior que a graça de Deus. E às vezes nós convertemos isso, cara, em benefício próprio. Porque assim, o meu trabalho, a minha prosperidade, a minha inteligência, a minha empresa, se isso não servir para glorificar a Deus, a minha vida também não vai ser. Aí você falou sobre a questão de boas palavras, que às vezes o discurso, ele é legal. O próprio Paulo, que tem sido tão citado aqui, ele vai falar sobre isso lá no livro de Romanos, que ele vai dizer, olha, no livro de Coríntios, as minhas palavras e a minha pregação não eram de convencimento humano, de palavras persuasivas, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, nós estamos falando de algo que transforma a vida das pessoas. E não que convence, não que amassageie o ego, não que passa a mão, não, mas que te coloca em um nível onde Deus quer te colocar. Seja ele social, seja ele espiritual, seja ele interior, sabe? Seja lá onde for. Então, assim, o evangelho é isso, é você extrair o potencial das pessoas. É você literalmente colocar ela na posição que Deus colocou ela nessa terra para ser. Mas aí nós estamos tão preocupados com essas questões, entende? Ao mesmo tempo que uma luta... Eu tenho um amigo meu que ele disse para mim assim várias vezes. Todas as vezes que ele tá com problema para dizimar, ele sempre me procura para poder conversar. Ele fala assim, cara... O pastor me procurou, velho, e eu não tô dizimando e tal, aquela coisa toda. Eu tenho uma opinião, mas assim, eu sou um tipo de cara, velho, que se você tem uma ideia, se tá funcionando pra você e eu não tenho a resposta exata, fica com a sua ideia. Se pra mim funciona de outro jeito, em algum momento Deus vai mexer nisso tudo e vai estabelecer o que é dele. O que é a verdade dele, aquela que liberta. Mas se eu não tenho essa... Eu fico calado, fico na minha, mas observando. E por várias vezes esse cara me pediu ajuda pra inúmeras coisas da vida dele.
E aí, todas as vezes que ele atrasa o dízimo, o pastor cobra dele. Esses dias ele chegou e falou assim, cara, o pastor me cobrou o dízimo de novo e tal, a situação tá difícil lá em casa, mas eu parei pra pensar uma situação. Ele nunca tá preocupado, por que eu não tô dizimando? É só a cobrança. Por que você não tá fazendo? Por que você não tá fazendo? Por que você não tá fazendo? Mas a cobrança dele, tipo assim, não é como está a sua vida financeira, entendeu? É por que não entrou o seu dinheiro esse mês. Você tem que repreender o devorador. Só que ele não sabe o devorador que já tá na minha vida. Se não fosse você ter me ajudado esse mês, cara, meus filhos estariam no escuro. Ele falando isso pra mim. Entende? Então, tipo assim, são princípios. O que nós precisamos fazer é voltar à essência da palavra. Sim. Isso não é difícil. Glória. É parar com essa ideia de que, tipo assim, construir falácias e tradições e sistemas em cima de sistema. A palavra pura, genuína, limpa. Como ela é, o que ela manda fazer, faz. O que ela não manda fazer, você fica na dúvida e não estabelece sobre a vida das pessoas. Que esse aqui é o problema. Não tá escrito lá, mas eu acredito assim, então é lei. Você tem que fazer, cara. Quem disse? Hoje a gente tem mais lei e mandamento do homem do que do próprio Deus. Da própria palavra, então, cara. A gente vê hoje as pessoas têm medo do mandamento de Deus, né? Que eles falam, não, já acabou, já se cumpriu. Mas os mandamentos dela e a lei dela dentro da igreja são muito piores do que aquelas de Deus. E sem contar quando nós somos selecionáveis, né? É aquela questão de quando, por exemplo, eu pego do Antigo Testamento aquilo que é bom pra mim, mas aquilo que não é eu dispenso. Eu pego do Antigo Testamento aquilo que eu nunca fiz pra poder cobrar do outro, mas a outra parte eu não faço. Entende? Não faço, de jeito nenhum. Então, assim, ou nós aplicamos toda lei e a nova aliança, ou nós temos que entrar num acordo. Porque senão vai continuar com essa ideia. Cada um pregando o seu evangelho, cada um fragmentando a cruz do jeito que acha que deve, e cada um levando a parte que é boa. Isso não funciona. Uma pergunta pra vocês. Vocês acham que tem diferença de uma antiga aliança para uma nova aliança? Na minha opinião, a Bíblia é completa. Ela é uma só, de Gênesis a Apocalipse. Então, pronto, eu acho que é uma aliança. Exatamente. Entende? Então, assim, não é que existe um mandamento ali que agora existe outro. Por quê? Porque se eu acreditar que Jesus, ele veio e tornou tudo mais leve, que mudou algumas coisas, que agora não é mais... nós falamos isso aqui mais cedo, né? Se eu achar que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo é outro, isso é teoria de Marcião. Para quem não sabe, pesquisa aí quem foi teoria de Marcião, que você vai entender sobre isso. Então, assim, isso é teoria de Marcião. A questão é a mesma coisa. Então, se Jesus veio e mudou alguma coisa que estava do antigo, vamos colocar assim, que não é antigo, para mim é um só, mas se ele mudou, então, infelizmente, ele não é o Messias. Porque aí é um filho rebelde. Por isso que ele disse que cumpriu todas as coisas. Sim, e não tem como, cara, porque se ele muda, Léo, se ele fala, não, agora não é assim, igual o meu pai falou, agora vai ser dessa forma. Então, o que é isso? Então, você é rebelde. Se você não está cumprindo, não está obedecendo, você está sendo igual a Adão, que não obedeceu ao mandamento de Deus. Porque ali foi uma ordem, não coma, ele comeu. Aí Jesus chega agora e fala, não, tá tudo tranquilo, gente, agora tá dominado. Aquele lá que era o meu pai, ele estava bem bravo mesmo no Antigo Testamento, mas agora tá suave. Entende? Aí, cara, não dá. Eu já ouvi gente defendendo que o Deus do Antigo é a justiça e o do Novo é o amor. Então, Marcião. Entendeu? Teoria de Marcião. O que as pessoas que têm que entender é o seguinte: nós não conseguimos cumprir todos os mandamentos. Nem precisa. Não conseguimos. Nós cumprimos em Jesus. Exatamente. Porém, entre os mandamentos e ordenanças, são 613 leis. Nós temos 613 leis. Nós temos ali, em Êxodo capítulo 20, o decálogo, os 10 mandamentos. Tem Jesus resumido em 2. Amarás o Senhor teu Deus, é o teu próximo, como a ti mesmo. Mas nenhum foi substituído. Ou seja, todos são válidos e todos estão em evidência. A Bíblia está em evidência. É o livro mais vendido da era. Já saiu do book, né? Do Guinness já, porque ninguém ia bater. Entendeu? Então, ou seja, é vendido até hoje, ela é válida até hoje. Né? E o autor está presente quando nós lemos. O que precisamos entender é que Jesus, ele precisa fazer o que esse amor seja plantado aqui dentro. Volte. E as pessoas até precisam buscar esse amor, buscar essa essência, sabe? E não é porque a palavra de Deus está se cumprindo, o amor, é porque eu vou aceitar o meu amor se esfriar, aceitar a apostasia chegar. Nos últimos dias, apostatarão da fé. Ah, não, eu estou nessa estatística, eu vou ficar aqui apostado. Vou apostatar e não vou mais orar, não vou mais buscar a Deus. Não, pelo contrário, você tem que levantar e lutar contra isso.
eu acho muito válido o Thiago falar aqui que eu não sei se você já passou por necessidade na sua vida. E todos os meses, quem anda ao meu redor sabe o quanto eu vivo pela fé. Quando eu falo viver pela fé, é você não ter recurso. É você, as coisas fugir fora do seu alcance. Uma coisa é você saber aonde pegar o dinheiro, saber o que fazer com aquele dinheiro e aquele mês contar com aquilo. Uhum. Mas quando no meio do mês o recurso acaba e você precisa sanar aquelas contas e a conta não fecha. E aí nós como pais de família, sacerdote, provedor do lar, nós falamos, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Mas no fundo você sabe, Deus, mês passado o Senhor proveu, o Senhor vai prover. Eu já vi experiências de pessoas me ligarem e falarem assim, eu preciso ir na casa de vocês. Chega lá e fala assim, eu estava fazendo compra para minha casa e Deus mandou eu comprar para você o que eu estava comprando na minha casa. E abriu o porta-mala cheio de coisas. Doideira. E eu não falar nada para ninguém, E eu falei assim, Deus, muito obrigado. E minha esposa chorando, porque ela sabia, nós oramos. E ela falou assim, Deus ouviu nossa oração e nós recebemos aquela oferta. Eu estava no meu lar, na minha casa. Eu falei, Deus, a única coisa que eu quero é comer uma carne, é comer algo para trazer uma mistura. E eu falei, Deus, por favor, o Senhor é o Deus que provê. Aí o Léo vai e me liga. O Léo ganhou algumas coisas, né, de uma pessoa, e ganhou muito. Ela falou assim, olha, eu ganhei algumas coisas aqui. Foi salsicha, linguiça, você lembra disso? Macarrão. E aí, ele foi e me deu. Eu fui para casa, mas radiante, feliz. Mas eu não falei nada para ele. Eu cheguei lá em casa, não tinha nada para comer, Thiago. E eu pregando no altar como se tivesse tudo bem. A moça da primícia me dá assim, a papelzinho da primícia e fala assim, vou te dar o mais caro, o arroz, porque eu sei que você tem condições. Mas lá em casa não tinha nada. Eu estava precisando daquela primícia. Mas por devido às pessoas, elas nos julgarem, né, falarem que nós sempre usamos a palavra, poder ter as coisas, nós fizemos um compromisso, eu e minha esposa, nós não vamos falar mais nada para ninguém. Vamos orar, jejuar, e por essa causa me coloco de joelho, Efésios 3,14. E Deus vai suprir a nossa necessidade. E usar nenhuma vez não, várias vezes. Quantas vezes o Jarley, meu sócio, está aqui, ele falou comigo assim, olha, ganhei algumas coisas que vem aqui pegar, não tinha sabão para lavar roupa, não tinha um arroz para... Cheguei lá, tinha quase 2 cestas básicas. O meu patrão, poucos dias, ele falou assim, eu vi que seu carro estragou 3 vezes no mês. Você roda de Uber, você falou assim, quando entrou aqui, que rodava de aplicativo e você não está mais trabalhando de aplicativo, você precisava dessa renda de aplicativo, como é que você está fazendo agora para sobreviver? E aí, ele juntou uma equipe todinha e fez uma oferta na minha vida de compra para 3 meses. 3 meses. E ainda me deu carne lá para quase 2 meses. Meu congelador ficou cheio. E iogurte que meus meninos nunca tinham tomado na vida. E eles falam, e aí? Como tudo isso? Eu falo, é Deus. É Deus. Se você estiver confiante, orar ao Senhor e fazendo a obra do Senhor com sinceridade, Deus ele vai suprir a sua necessidade. Ele é seu Deus. O que nós podemos entender, o que nós não podemos fazer é deixar de cumprir os princípios do Senhor porque o outro não está cumprindo, como você falou. E vou reforçar isso aqui. Porque o A não está fazendo, o B não está fazendo, eu também não vou fazer. Não, faça o seu. Porque Deus está vendo, Ele é justo. No tempo certo, Ele vai suprir, não só algumas, todas as nossas necessidades. Verdade. Imagina quantos casamentos que você já realizou, Thiago, com o seu trabalho como fotógrafo. E muitas das noivas ali não tem condições, mas está realizando um grande sonho. Imagina ali se você fosse de qualquer maneira, de qualquer jeito. Você já disse com a sua própria boca. É um único casamento, não haverá outro. Se desse tudo errado, o sonho daquela pessoa indo embora, o projeto daquela pessoa, mas ali você foi um instrumento de Deus, passou naquele momento único, com o seu trabalho abençoou várias vidas, claro, você precisa levar também o sustento da sua casa, como o seu trabalho, mas abençoou várias vidas. Mas é um dom que Deus te dá, né, cara? É um dom que Deus te dá. Entendeu? Exatamente, isso precisa o dom que Ele me deu é esse, né? Então, assim, tem coisa melhor?
de ter um dom desse onde você vai... Eu não só tiro foto, cara, eu eternizo aquele momento para sempre. Então daqui 20, 30 anos, quando a pessoa pega aquele álbum de foto dela, aí é que ela enxerga, entende? Porque se você casa hoje, daqui 2, 3, 4 meses, tá fresco na sua cabeça. Não faz muito sentido, concorda? Aí você tá pensando mais na lua de mel e tal, nem tanto no casamento. Mas, cara, mostra isso pros seus filhos daqui 30 anos. Quando você já tá mais maduro, já passou por várias fases na sua vida, dentro de um casamento, dentro da própria vida mesmo, entendeu? E aí seu filho tá ali, você pega um álbum e fala, olha aqui como foi meu casamento, entende? Ou então você pega daqui 20 anos e acontece às vezes até da pessoa já não tá mais aqui. Sim. E aí você pega, você revê e você chora. E aquilo é emocionante. Então isso é um dom, cara. Porque é igual eu falo com minhas noivas, nunca mais me esquecem. Você esquece do DJ que você contrata, você esquece do vestido, você esquece, entendeu? Do buffet que tava lá dentro. Mas da minha parte, não esquece. Quem fez essa foto? Pô, foi fulano de tal. Verdade. Entende? Vocês sabem, vocês têm foto. É isso então aí. assim, é um registro. Sim. Entende? E a palavra de Deus é um registro de tudo aquilo que já aconteceu. E tudo aquilo que acontece e tudo aquilo que há de acontecer. Aquilo ali é uma foto, entende? Onde a gente tem que bater o olho todos os dias e falar, uau, isso está prestes a acontecer. Ou isso já está acontecendo. Porque está tudo escrito. Só que o que a gente tem feito? A gente tem descartado a palavra de Deus como se... Acontece aquele jargão, né? Jesus está voltando. Desde a minha tataravó que falam que Jesus está voltando. Ele não vai voltar. Não é agora. Mas ele fala o que lá em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Eu acho tão legal isso, Léo. Não sei se vocês já pararam para estudar essa carta, né? Que é a carta de Laodiceia, que significa o povo do julgamento ou o povo julgado. Pela carta de Daniel, a gente tem ali mais ou menos as datas, então ia cair mais ou menos a volta de Cristo em 1844. E aí todo mundo estava se preparando porque acharam que ia ser. Na verdade, aquilo ali era um marco da onde ele ia entrar agora no Santo dos Santos para começar a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é o povo do julgamento ou o povo julgado. Então, em 1844, Jesus entra para começar esse julgamento dos vivos e dos mortos, no Santo dos Santos. E dali, agora só esperam que a volta dele. E ele diz assim, naquela igreja, nada de elogios, nada de alegria, né? Vocês são pobre, nu, então vocês são como água morna, não é frio e nem quente, por isso eu vou vomitar da minha boca. E aí ele termina falando que eis que estou à porta e bato. Quando eu cheguei, eu bati na porta, do lado de dentro ou do lado de fora? Jesus está onde para bater na porta? Não é portinha de coração, não. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para o tempo. Ele está falando para nós. Que desde 1844 esfriaríamos tal modo que não seríamos nem quente nem frio. É assim hoje, não é? Esse é o mundo, é o século que a gente vive na igreja. Não é frio nem quente. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Porque nós tiramos Cristo de dentro das igrejas. Porque agora dentro da igreja a gente faz o que a gente quer. Do nosso jeito, com as nossas leis, as nossas ordenanças. E ponto final. É o que está acontecendo hoje. Ele diz, aquele que ouvir, que der ouvidos, entrarei e cearei com eles, porque são poucos. Amém. A igreja pode estar cheia, mas são poucos que vão ouvir ele do lado de fora batendo e vai aceitar ele. É isso aí. E é de dentro pra fora, de fora pra dentro, né? É isso aí. Os que estão voltando. Você tocou nesse assunto aí, eu sei que você já tá querendo encerrar. Eu nunca falo sobre isso porque é mais um assunto dele do que meu. Mas, assim, pra justificar uma parte, né, de que eu vivi, cara, essa época dessa salsicha foi um negócio tão louco, porque assim, eu nunca tinha precisado de uma cesta básica. Meu pai, desde assim, quando ele morou em casa, ele sempre foi o provedor e fez isso com muita excelência. Mas chegou um momento, né, que ele aprontou e minha mãe pôs ele pra correr. E aí, cara, chegou o momento de precisar de uma cesta básica, as coisas estavam difíceis e eu fiquei muito chateado, revoltado com aquela situação, me sentindo humilhado, menos homem. De fato, não queria ter precisado daquela cesta básica. Eu nunca tinha passado por isso. E na época, esse amigo meu que me deu os macarrão e a salsicha, eu liguei pra ele, porque ele sempre me dava uma cesta básica pra me abençoar outras pessoas, né? O Emerson. E aí, cara, ele foi e eu liguei pra ele e falei assim, você tem uma cesta lá, cara? Ele tá assim, tenho. Seria pra quem? Pra mim.
ele deu até uma engasgada. Porque eu ajudei ele com a cesta básica várias vezes. Deus quebrando o orgulho também, né? E aí, cara, ele falou assim, você quer que eu leve pra você? Eu falei, não, eu prefiro buscar. Ele falou assim, mas eu não tô em casa agora. Eu falei, cara, eu até prefiro pegar se você tá lá. Posso pegar com alguém lá? Porque eu não queria encontrar com ele. Você não queria ver ele, entendeu? Naquela situação. Literalmente assim, cheio de orgulho, me sentindo envergonhado com aquela situação. E aí foi nessa época, inclusive, que na época da Covid, né, meu cunhado ele tinha uma pizzaria, meu cunhado já falecido, e foi na época que você veio trabalhar pra ele, aqui na pizzaria, porque ele precisava de alguém, ele tava com Covid, todo mundo do supermercado que ele era gerente tava com Covid, então assim, ele precisava de alguém pra dar continuidade, veio o Giovanni. Pagou ele pela semana e tal, teve até um negócio da pizza também, né, que te abençoou com a pizza lá. Mas enfim. E aí, cara, ele me ligou nesse mesmo dia à tarde e falou assim, cara, e aí a minha mãe me deu uma listinha. Eu preciso disso, daquilo. Eu não tinha R$1 no bolso, cara. E tudo que eu peguei na cesta era exatamente o que a minha mãe pediu. A quantidade era a mesma. Sabonete era um, que ela falou assim, eu quero um, porque o dia de nós fazer compra, a gente compra mais. Eu quero um pote de café, e pode comprar do pequeno. Na época o café nem sorria pra esse valor de hoje. Pode comprar um pequeno, porque nós vamos fazer compra semana que vem, eu vou comprar tudo que precisa. Beleza. Cara, exatamente do jeito que ela pediu. Eu trouxe a cesta, eu passei num supermercado, porque tava tudo sem embalagem, peguei um monte de sacolinha, embalei na rua e vim como se fosse do supermercado. Por quê? Minha mãe, ela também, de maneira nenhuma, ela poderia saber que aquilo foi ganhado. Minha mãe, não pela questão de orgulho, né? Mas a minha mãe tem uma doença que chama psoríase. Então, assim, quem conhece sabe que é uma doença autoimune e ela é pelo emocional. Então, assim, minha mãe, ela não pode receber uma notícia muito forte, a prontidão, nem positiva nem negativa, porque o corpo dela reage, pelo menos naquela época reagia. Então, assim, todo tipo de problema e novidade, surpresa, nós preservávamos ela. Então, para ela, tava tudo sempre tranquilo. Vou comprar um pouquinho, porque vamos fazer compra daqui a alguns dias, mas assim, não é porque não tem dinheiro. Na cabeça dela era isso. Então, nós preservávamos ela dessa situação. Principalmente na época, que não tinha encontrado no tratamento, sabe? Então, assim, hoje, graças a Deus, tranquilo. Mas naquela época era mais difícil. Então eu preservava ela. Peguei a sacolinha no supermercado, embalei toda aquela compra e cheguei como se fosse no supermercado. Entreguei ela e fui pro quarto chorar. Revoltado com Deus. Não quero passar por isso, não acredito nisso, isso tá tudo errado, e enfim. Revoltado, cara. Revoltado. Mas deve ser grato, né? Era pra ser grato. Exatamente, eu revoltado com aquela situação. Até que chega a noite, ele vem trabalhar na pizzaria e tal, aquela coisa toda. Esse mesmo cara me liga e fala assim, ô meu amigo, eu tô aqui com um fardo de macarrão, espaguete, e uma caixa de salsicha. Eu falei, como assim uma caixa de salsicha? Elas vinham numa embalagem, como se fosse um sachê, porque parece que ela já era um molho pronto, sabe? Pra empresa, sei lá, alguma coisa assim. E tal. Nem rótulo tinha. Ela era da Seara, mas nem rótulo tinha. E aí ele me trouxe essas caixas. Eu ainda falei, cara, o que eu vou fazer com tanto macarrão? Ele, sei lá, velho, dá a igreja, divide com seus vizinhos aí e tal, aquela coisa toda. E beleza. Assim eu fiz. Dei pra minha vizinha, dei pras minhas irmãs e passei pra ele também, que tava aqui trabalhando no dia e tal. E aí, cara, esse cara chegou aqui alguns dias depois pra me falar sobre tudo isso que aconteceu e falou pra mim assim, você tem noção do que é dividir um ovo pra 4 pessoas? Eu, não. E aí ele foi me contar toda a situação, tudo que estava acontecendo na casa dele. Ali eu desabei, cara. Na frente dele, da esposa dele, dos filhos dele. Eu perdi meu chão. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tava agora chateado pela situação dele, e eu, às vezes, assim, não saber daquilo antes, não ter podido ajudar antes, ou Deus não ter me colocado na situação para ser uma provisão antes, eu ainda tava com vergonha. Porque eu tava revoltado, cheio de orgulho, porque eu tinha precisado de uma cesta básica, enquanto o cara tava dividindo um ovo para 4 pessoas. Ou seja, Deus me moeu, me quebrou ali. Ali eu destruiu todo esse orgulho que eu tinha. E aí, beleza. Visto várias outras situações que ele tinha, nessa época eu tava trabalhando com um amigo meu, quebrado na mesma situação. Foi naquela época do casamento que eu te falei, totalmente endividado, sem recurso nenhum. E o cara também todo arrebentado. E aí, nós entramos num assunto sobre ele, começamos a falar sobre ele. Ali, o cara dirigindo e tal, no caminhão. E aí, o Josemar, sabe, dirigindo e tal, aquela situação toda, e nós começamos a chorar pela situação dele. Só que eu ferrado, ele ferrado, e chorando por um cara que também ferrado naquele momento. E aí ele falou assim, vamos fazer alguma coisa pra ajudar ele? Eu falei, vamos. Ele, mas o quê? Nós não temos nem pra nós, cara. Nós estamos quebrados. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos pedir dinheiro pros outros, velho. Vamos juntar uma oferta e vamos dar o cara. Top, bora. Ele juntou alguns lá dos contatos que ele tinha, eu juntei outros, e cheguei aqui na pizzaria no dia. Por quê? Uma das coisas que eu pensei foi o seguinte, ele tem um filho
2 filhos pequenos, né? Mas o menorzinho ainda era mais novo ainda e tal. O Matheus. Meu afilhado, inclusive. Ele chegou, cara, e eu ficava imaginando. Porque assim, todas as vezes que meu pai saía pra trabalhar, ele sempre trazia algo pra mim. Da rua, de comer. Sempre trazia. E eu imaginava, eu me coloquei no lugar do Matheus. Tipo assim, ele sabe que o pai tá trabalhando na pizzaria. Será que ele não fica esperando uma fatia de pizza todo dia? Ele não tinha falado sobre isso comigo. Falei com meu cunhado, e meu cunhado, assim, um cara, velho, que era de um coração enorme. Ele chegou e falou assim, faz o que você quiser. Pode mandar ele fazer a pizza, leva refrigerante, o que ele quiser. E outra coisa, pode fechar a pizzaria hoje. Assim que ele chegar aí, você manda ele fazer a pizza e tal. E aí eu falei com ele, faz uma pizza aí pra mim, que é pra um amigo meu. Ele, mas como que é essa pizza? Eu falei, cara, é misto. O Rodrigo liberou pra fazer com tudo que você quiser. Pensa que essa pizza seria a melhor que você fez na sua vida. Coloca tudo que você quiser, não. Capricha aí. E assim ele fez. Foi lá e fez a pizza e tal. E aí eu peguei o refrigerante, dei ele e falei, ó, o Rodrigo falou que hoje é pra fechar a pizzaria e é pra você ir embora e comer essa pizza com sua família. Aí ele já falou, ele sentou do meu lado e tal, tava até resolvendo um problema meu, né, particular, que era do casamento, inclusive, e tal. E aí ele sentou do meu lado, começou a chorar e tal. Eu falei assim, ó, e tem mais, cara. Eu não sei se você vai gostar disso, mas eu e o Josemar, a gente tava falando sobre você e tal, e nós decidimos levantar uma oferta. Eu não tenho dinheiro, você sabe da minha situação, ele também não tem, que ele também tá quebrado, mas nós pedimos algumas pessoas, não falamos pra quem que é, inclusive pra esse cara da cesta básica, que ele falou assim, ó, manda avisar pro pastor Giovanni que eu tô orando por ele. Eu nem falei pra quem que era. Uma das coisas que eu tratei com o Josemar é, como nós estamos fazendo isso aqui sem o consentimento dele, não vamos expor a vida dele, fechou? Fechou. Vamos só falar que é pra um amigo nosso. Quem é amigo de verdade, confia na gente, vai mandar. Cara, veio de Santa Catarina, 150, veio de Portugal, 50, veio de um amigo meu, 50, e assim foi. E dele também. Pegamos o valor e transferimos pra ele. Falei, agora você faz o que você precisar de fazer. E aí ele disse pra mim, depois eu vou te contar pra qual finalidade vai ser esse dinheiro. Eu nem lembro se você me falou, mas enfim. Pegou tudo isso, a pizza no dia e foi embora. Onde eu quero chegar com tudo isso, cara? É que às vezes nós não temos o recurso, mas isso não nos impede de ser luz na vida de alguém. Verdade. Entendeu? Isso não nos impede de ser igreja na vida de alguém. É o que você disse, às vezes a responsabilidade não é só do pastor, não é só da liderança, mas é de quem está do lado. Mas para que essa pessoa seja ativada por isso, ela precisa ter alguém que algum dia fez isso por ela. É o que você disse, aquele cara lá, o bêbado, o cachaceiro, o drogado, um cara que ninguém dá nada por ele. Eu fui na casa dele, eu levei a oração, que é o meu dever, mas também levei uma provisão. Eu vou ver esse cara na igreja. Eu não acredito que gratidão seja dívida. Mas muitas das vezes nós usamos isso como dívida. Ou seja, o cara foi lá na minha casa, eu nunca fui nada pro cara, eu sou um cara desprezado pela sociedade, mas ele amou minha família. Então eu preciso retribuir isso, talvez é o que a pessoa precisa, cara. Chega lá e pronto, encontra um lugar de Peniel, face a face com Deus, e Deus restaura aquela vida, restaura aquela pessoa. Entende? Então, assim, são testemunhos, cara, são coisas que nós vivemos, porque assim, quando nós levantamos uma crítica, um problema, não é coisa da nossa cabeça, não é porque a gente é chato, não. Entende? São coisas que nós já vivemos e nós podemos retornar esse amor, eu insisto nisso. Nós podemos retornar nisso. Entendeu? Então, assim, e na minha vida, cara, eu tive o Igor, que hoje não tá entre nós. Era um cara que me pôs pra vender baú com ele. Eu nunca vendi um, mas o cara sempre me deu a minha porcentagem nos baús. Eu tive o Davi, que foi uma luz financeira e de provisão na minha vida, que chegou depois. Então, assim, pessoas, cara, que outrora, se Deus não tivesse tido misericórdia com eles, nem vivos eles estariam, porque os dois vieram do mesmo lugar. O Davi já contou o testemunho dele aqui, o Igor não teve nenhuma oportunidade. Os pais já tiveram, mas que vieram da criminalidade, foram presos, sabe, já foram presidiários e tal, ou seja, que Deus restaurou e hoje me abençoou, isso me possibilitou abençoar outra pessoa, ou seja, isso não está longe de nós, não está distante de nós. Mas aí eu finalizo isso tudo dizendo aquilo que Jesus vai dizer em Mateus 25, que eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber. Ele não fala para se é o irmão que está sentado na minha direita ou da minha esquerda na igreja, ele não fala se é o irmão que faltou, ele está falando no contexto geral. Eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive preso e vocês não foram me visitar. Ao mesmo tempo que ele vai falar que ele teve tudo isso e outros fizeram por ele. Mas tem aquele grupo seleto, vocês não fizeram isso por mim. Então, assim, não precisa ser irmão, não precisa ser da igreja, não precisa ser batizado, não precisa ser evangélico. Tem necessidade? Não precisa ser dizimista, é macumbeiro, é espírita, é católico, seja lá o que for. É o próximo. É o próximo. Entende? Nós precisamos passar a olhar o mundo com essa ótica. Assim, é um versículo que eu amo, cara. Filipenses 2,5. Que hajam em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha para o mundo do jeito que ele olha. Sinta o mundo do jeito que ele sinta. Ouça o mundo do jeito que ele escuta. Que é o que você disse, às vezes não é dinheiro, é tempo. Sabe? Seja como ele, pronto, cara. Não precisa de muita coisa, não.
sabe? A gente não precisa se inspirar em tanta coisa. Então, assim, nós precisamos voltar a essa essência, sabe? Nós precisamos permanecer nessa essência para aqueles que estão, porque foi o que você disse, existe os remanescentes, sabe? Então, assim, nós não podemos perder isso de vista. Acho que nós saímos da bolha, né? A verdade é essa, né? Então, a gente hoje está dentro de uma bolha, a gente não consegue sair lá de dentro, e a gente pensa que quem está lá dentro é tudo de bom e quem está fora é tudo de ruim. Entendeu? É tudo de ruim. Então, enquanto a gente estiver dentro da bolha, a gente só consegue ver quem está lá dentro. E mesmo assim, a gente não consegue ver da forma que deveria ver. Mas o importante é a gente sair dessa bolha da... Quando eu jogava bola, aí eu passei fome. Quando eu jogava bola, essa foi a fase pior da minha vida, que longe de pai, mãe, adolescente. E aí minha mãe me ligava e falava, e aí meu filho, você tá comendo? Eu tava comendo só arroz e ovo, e quando tinha. E o chá de mato, e aqueles bisnaguinha, né, da Seven Boys. 2 bisnaguinhas daquela de manhã pra treinar. Então, assim, cara, o treinador falava assim, toda vez que você tá vendo o jogo, a bola, dá 2, 3 passos para trás, aí ele, nem sei se existe, mas ele falava, você vai ver a amplitude. Sim. E eu falava, beleza, e é verdade, porque quando você sai um pouco e dá 2, 3 passos para trás, você consegue ver lá na frente. E isso é tudo na nossa vida, porque às vezes você está endividado e você está dentro daquela dívida, dentro da bolha, e aí você não consegue ver mais solução. Aí o que você tem que fazer? Dar 2 passos para trás, respira, e aí você começa a ver as possibilidades. Hoje nós falamos muito aqui, né, da possibilidade. Sim. Então nós vimos aqui que dá para fazer várias coisas, ajudar muita gente de uma forma simples, que não precisa de muita coisa. Então, assim, hoje, cara, o evangelho ele precisa de voltar. Mas eu acho que para voltar, Léo, a gente vai precisar de voltar no evangelho verdadeiro. É até ruim falar isso, mas eu hoje, depois que fiz faculdade de história, estudei, fiz teologia, eu não mais acredito em reforma, sabe? Eu acho que, vamos esperar uma próxima reforma. Não acredito em reforma, acredito em restauração, sabe? Eu acho que a gente precisa de restaurar aquilo que estava lá atrás. E aí eu acho que a gente vai começar a caminhar de uma maneira como os apóstolos caminhavam, como Cristo caminhava, como a igreja caminhava, sabe? De olhar para o próximo e falar, puxa vida, hoje a gente olha para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, e não estamos nem aí. E Cristo falou o quê? Que a gente tinha que cuidar desses aí. Entende? Então hoje a gente tem um estrangeiro, a gente já pensa, vamos passar a perna nesse cara. A gente vê isso aí, pô, todo dia na propaganda. Os estrangeiros que tá vindo pro Rio de Janeiro, por exemplo, e tal. Os caras vão lá e drogam o cara, roubam o cara. Leva... Então, assim, cara, tá tudo distorcido. O mundo tá distorcido. Sim. Ou seja, acabou o amor. A gente precisa de retornar, de voltar, entendeu? De voltar aquilo que era a essência. Não precisamos mais de reforma, a gente precisa de restauração. A reforma já foi boa, Deus, né? Algumas coisas deram certo, mas eu acho que agora não precisa mais ficar nessa de reforma, vamos reformar. Já está reformando demais, a gente precisa de voltar. A gente perdeu a essência do evangelho. A gente está muito focado em algumas coisas e outras a gente está deixando de lado. O que é principal a gente está deixando de lado, pessoas. Sim. Amém. A gente está organizando muito, tem muito É o que você templo vai definir. lindo. Sim. Tem muito templo bacana, lindo, tá assim, deslumbrante. Você passa na rua e fala, nossa, o que é isso? Mas estamos esquecendo as pessoas. As pessoas estão entrando, estão saindo. Quando entram para tentar entender quem é Deus de fato, elas não entendem, saem vazia. Aí elas vão para o mundo, entende? No mundo as pessoas ensinam outras coisas e elas pegam. A gente está vendo as periferias, cada criança, a gente não está ajudando as crianças em nada. A igreja hoje dos bairros deveriam ter alguma associação para ajudar essas crianças, ajudar elas aí, por exemplo, com IA, que agora né, uma modalidade nova e as crianças vão precisar disso. Sim. Futuramente. Então vão ter que dominar a computação, vão ter que dominar isso. E o pessoal de favela não vai ter uma condição, de repente, de comprar um notebook para criança, de pagar um curso. É nós que somos igrejas que precisamos de fazer isso. Sim. Entendeu, Giovanni? Sim. De ajudar o pai ou a mãe, porque às vezes o pai tá lá, poxa, estou desempregado, você tá pensando muito pequeno, tá pensando só no CLT, vamos abrir um negócio? O que você sabe fazer? Poxa, você sabe isso? Então vamos lá. Sabe pintar? Ótimo, tem uns 4, 5 irmãos aqui que tá precisando de pintar a casa deles, vamos começar por eles, vamos começar a ganhar um dinheiro, mas alguém que sabe administração, ajudar esse irmão também. Você vai ganhar aqui, ó, dos 5 que você vai pintar a casa dele, mas vamos administrar isso bem, pra você não gastar isso à toa. A administração funciona assim, 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 assado. Entendeu? Aí pode entrar o dízimo, os 10%, você vai aqui, ó, devolver, né?
pro templo. Por quê? Porque você vai entender que não é para você ter amor ao dinheiro, mas é para você saber dominar ele. Sim. Porque senão você não consegue. O dinheiro é só acesso. Sim. O dinheiro é acesso. Entende? Não é, você não faz tudo hoje. As pessoas amam o dinheiro. Olha o carnaval, quanto que eles estão gastando do dinheiro. Tem gente que guarda dinheiro o ano inteiro para pular carnaval agora e gastar ele todo lá. Entende? Verdade. Então, assim, infelizmente é o que está acontecendo no nosso meio. Então você tem um tema hoje, Thiago, para a gente definir tudo que nós falamos aqui, que possa haver sim um sentimento de amor em nosso coração. E sobretudo amor ao próximo. Porque toda obra salvífica, regeneradora de Jesus Cristo foi baseada em pessoas. Quando a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna. Não foi do mundo sistema, foi do mundo pessoas. Deus morreu por mim, por você e para o próximo. Se Deus, através da sua infinita bondade, seu ato de amor foi entregar seu único filho, por causa dessa pessoa que é desprezada, por causa dessa pessoa que é maltratada, por causa dessa pessoa que é desprezada pela sociedade, que age em nós esse mesmo sentimento de amar ao próximo. Então aqui fica aí essa dica, essa fala, e gostaria que você deixasse as suas considerações finais, seus abraços, seus beijos, porque afinal de contas tem uma família na sua casa. Verdade. Vou mandar um beijo para minha esposa, Nayara. Te amo demais, meus meninos, né? 3. Danilo, Heloísa e Clarice. Tem gêmeas lá, E- né? Hã? Gêmeas. É gêmeas. Gêmeas. É uma bênção, 3 aninhos. E uma última frase que eu quero deixar, que eu uma vez ouvi e marcou muito a minha vida, foi que Hitler matou corpos. E talvez nós que somos evangelistas, pastores, matamos almas. Então que a gente preste mais atenção nisso, porque almas é diferente de corpo. Aquelas pessoas morreram com Hitler, mas suas almas estavam salvas, porque eles sabiam no Deus que eles confiavam. Agora hoje a gente está matando alma, e aí quando o corpo perece a gente não sabe para onde essa alma está indo. Meu Deus. Forte. Forte. Fica aí, Amém. querido. Quero te Tamo agradecer. Muito obrigado mesmo por ter sido esse espaço, né? Essa oportunidade na sua agenda. Eu que agradeço. Siga concorrida e estar aqui nos ajudando, contribuindo. Eu falo assim, a Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos. Verdade. E Deus, ele sempre coloca pessoas e traz essas alianças, né? E você é uma delas. Obrigado. Um Você amigo, também. um irmão que Deus nos concedeu, que está aqui com a gente. E foi um privilégio mesmo, sabe? Te conhecer. E quem anda comigo sabe que eu pego em todas as coisas. Por exemplo, eu aproveito todos os momentos. Tudo que é falado, eu estou aproveitando e eu analiso todos os momentos. Então, esse momento que eu tive aqui hoje com você, que nós tivemos aqui com você, eu, Léo Jarley, foi um momento de aprendizagem. Abriu muito a minha mente. Massa. Abriu muito o nosso intelecto. Não que nós sejamos ignorantes, pelo contrário. Não, pô. Eu acho Sim, que assim, um precisamos do outro. com certeza. Um completa o outro. Com certeza. E você é essa peça fundamental. Então, eu quero profetizar sobre a sua vida, Thiago. Amém. Sabe? Que possa haver prosperidade, que Amém. possa haver contratos fechados, que aonde você passar, que pessoas, assim como você ajudou a gente, possa ajudar mais pessoas também, possa ser essa referência, né, virtual, física, aonde você for, que o Senhor seja contigo em nome de Amém. Jesus. Obrigado. Que Ele Você possa também. abençoar todos os seus bens, a sua família, a sua casa, em tudo aquilo que você colocar Amém. nas mãos em nome de Jesus. Porque é isso que nós precisamos, sabe? Que levanta mais Tiagos nessas gerações. Amém. Sabe? Independente, eu falo assim, é porque nós viemos com o princípio de falar um pouco, debatemos aqui sobre alguns assuntos, Sim, sim. mas nosso objetivo final é um só, sabe? É ganhar almas, Verdade. né? Pregar o amor de Verdade. Cristo, sabe? Que Deus possa levantar mais Tiagos, que Deus possa levantar mais pessoas com a sua personalidade, com o seu amor, com o seu coração, com a sua intelectualidade, com o seu carinho, para que Amém. vidas sejam transformadas. É aí que nós precisamos da geração, e o mundo, ele é muito privilegiado por ter você, Verdade. tá? Tamo junto. Te abençoe mesmo, irmão. Tamo Gosto junto, demais de Deus vocês abençoe. também. Tamo Sua junto. família, Tamo sua junto. casa. Sempre. Eu quero mandar um abraço também para os ouvintes, né, que estão nos Sempre. ouvindo aqui. Que Deus abençoe você de casa. Muito obrigado. Já já estaremos aí com o nosso layout novo. Mudamos algumas coisinhas. Tudo isso para beneficiar você que está assistindo
ok? Para ficar melhor aí a sua visão. Que Deus te abençoe muito, ricamente, tá? Deus abençoe. Amém? Valeu. Valeu? Tamo junto. Até mais.